O que a Bíblia diz sobre dietas? É pecado ou não? A paz do Senhor Jesus. Todo mundo tem uma opinião nos dias de hoje sobre o que significa ter um corpo saudável. Algumas pessoas têm dietas incrivelmente rígidas, com rotinas de treino rigorosas e cuidados rigorosos. Outros comem o que querem, fazem pouco esforço em seus exercícios e ficam felizes com essa decisão. A maioria das pessoas cai em algum lugar no meio desses extremos. Diante disso, uma pergunta ressalta: o que é uma dieta saudável de acordo com a palavra de Deus? E a resposta para esta pergunta temos na Bíblia, sobre como Deus quer que nos comportemos, incluindo o assunto dieta. O corpo é um presente de Deus, e é seu templo quando ele habita em um crente. Os cristãos devem cuidar de seus corpos com o melhor de suas habilidades, sem perseguir nem a gula, nem a fome. O que a Bíblia diz sobre dieta? Existem apenas alguns lugares na Bíblia onde a ideia de comer controlado é abordada fora da lei do Antigo Testamento. Algum tempo após Deus ter dado os 10 mandamentos, até a ressurreição de Cristo, e ainda hoje, entre os judeus praticantes, certos alimentos eram proibidos, porque eram considerados impuros para o propósito de se aproximar de Deus. Confira Levíticos capítulo 11. Outros alimentos proibidos incluíam certos tipos de fruto do mar, pássaros e insetos. Esses alimentos eram proibidos porque há uma relação entre o corpo e o espírito, e trazer certos tipos de alimentos, além de praticar certos hábitos de higiene, torna o espírito impuro e, portanto, impossibilitado de entrar no templo. Após a morte e ressurreição de Jesus, essas regras não eram necessárias, e Deus deu a Pedro uma visão abrindo todos os tipos de comida para os crentes. Confira Atos, capítulo 10, versículos 10 ao 16. Algumas pessoas acham que são mais saudáveis se seguirem as restrições alimentares da lei, mas isso não é universal e não deve ser tomado como receita para uma alimentação saudável. O mesmo vale para outro momento da Bíblia, onde Daniel desafia a dieta decadente do rei com uma dieta rica em gorduras saudáveis, como óleo, frutas e vegetais. Veja Daniel capítulo 1. Conhecido como jejum de Daniel, algumas pessoas encontram benefícios para a saúde, incluindo um peso mais saudável, ao fazê-lo por um curto período de tempo. Algumas pessoas buscam isso como estilo de vida. Mais uma vez, Deus disponibilizou os alimentos aos crentes, mas demonstra que consumir grandes quantidades de frutas e vegetais e reduzir o excesso de açúcares pode trazer benefícios a longo prazo para o corpo. Versículos da Bíblia sobre alimentação e saúde. Alguns dos versículos mais importantes da Bíblia sobre fazer dieta e cuidar do corpo não tratam de alimentos específicos, mas cultivam atitude em relação à comida, ao corpo e ao consumo. Vamos ver alguns deles. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 ao 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aqui Paulo enfatiza a igreja de Corinto, que lutava contra a indulgência entre outros pecados, que o alimento deveria ser para sustento e nutrição, não como força motriz da vida. O corpo não existe para consumir ou não consumir alimentos. Embora todos os alimentos sejam lícitos para comer, isso não significa que seja saudável não comer ou comer em excesso. Também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui neste versículo é ensinado que o corpo de um cristão não é para as pessoas abusarem, seja pelo consumo excessivo de alimentos, ou pela quantidade insuficiente, ou com substâncias que podem danificá-lo. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa, e o corpo se torna seu lar. Um alto preço foi pago pela salvação e segurança de todos, e tudo que alguém que tem um relacionamento com Cristo faz deve ser para a sua glória, incluindo também a dieta. Para aprofundar o assunto, você pode conferir ainda esses outros versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 17, Filipenses capítulo 4, versículos 5 ao 7 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Deus se importa com meu peso e saúde? Antes de responder, é importante ressaltar que existem muitos fatores sobre que tipo de dieta pode criar um peso corporal saudável. Algumas pessoas podem comer muito arroz e grãos e não ganhar peso, enquanto outras vão ganhar peso muito rapidamente, com a dieta rica em carboidratos. Algumas pessoas são alérgicas a certos alimentos e seu peso pode ser afetado. Às vezes, comer biscoito em todas as refeições é muito tentador. Deus fez as pessoas para serem diferentes, até o seu metabolismo, e conhece as fraquezas humanas. Ele também fez as pessoas serem de formas diferentes. Deus se preocupa com cada pessoa. Ele ama toda a sua criação. A Bíblia diz em Salmo 139
que Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe e cuidou de nossa vida. Se Ele colocou tanto cuidado em nos conhecer e nos amar antes de nascermos, então sabemos que Ele quer que as pessoas sejam saudáveis, o que pode incluir seu peso. Estar acima do peso ou abaixo do peso não é um pecado por si só. Algumas pessoas lutam com a quantidade de gordura em seus corpos por razões fora da dieta e do exercício. Existem condições como hipotireoidismo, prolactinomas, depressão, doença de Cushing e outras que podem ser diagnosticadas por um médico, que podem dificultar a manutenção do peso. Alguns deles podem ser controlados por medicação. Outras condições podem dificultar o ganho de peso, como hipertireoidismo, diabetes ou doenças gastrointestinais. Se alguém for diagnosticado com as dessas condições, seguir quaisquer soluções prescritas por sua dieta, incluindo medicamentos, dietas específicas e certos regimes de exercícios, pode ajudar, mas não pode garantir perda ou ganho de peso. Deus não julga as pessoas pelo seu peso, mas pelo caráter do seu coração. As pessoas que lutam contra o peso, especialmente se tiverem uma dessas condições, não devem considerar isso uma falha moral em si mesmas ou um julgamento de Deus. O que interessaria ao Senhor é se alguém está abusando ou negligenciando seu corpo, que serve como seu templo e é criado por Ele exclusivamente para cada indivíduo. Assim como seria pecaminoso para uma igreja usar mal seus fundos dos dízimos da congregação, é pecaminoso usar mal a casa que Deus construiu, a casa sendo o corpo. Como posso fazer dieta de uma maneira que honre a Deus? Para as pessoas que sentem que precisam seguir uma dieta para ganhar ou perder peso a fim de cuidar melhor de seus corpos, alcançar metas de saúde e servir melhor ao Senhor ou de uma nova maneira, devem fazê-lo com sabedoria, não buscando uma solução rápida, mas estabelecendo metas alcançáveis. O jejum de Daniel demonstrou a importância de comer frutas e vegetais, e Deus disponibilizou proteínas e gorduras saudáveis como forma de garantir que o corpo receba nutrição adequada. Qualquer dieta deve ser seguida com sabedoria, e consultar um médico pode ser uma parte sábia de seguir uma dieta. Em uma última análise, ir ao Senhor sobre qualquer dieta é importante para torná-lo em primeiro lugar. Ter um corpo perfeito não deve se tornar um ídolo, mais do que se orgulhar de um corpo acima do peso ou abaixo do peso. O corpo é um dom do Senhor através do qual as pessoas podem servi-lo, e não deve ser motivo de orgulho, ansiedade ou idolatria. Submeter nossos medos, preocupações ou obsessões sobre peso a Deus é a chave para tornar uma dieta e estilo de vida saudáveis parte de nosso relacionamento com Ele, em vez de uma forma do pecado influenciar nossas vidas. Deus abençoe pela sua atenção. Esse foi o estudo de hoje. Peço que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e também deixe seu comentário. Isso vai abençoar muito nosso ministério. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.